Boa noite, pessoal, tudo jóia? Hoje, nossa última aula, né? Depois de uma luta, nós chegamos ao fim desse semestre, né? No próximo semestre estaremos na Janemas com vocês, já com outros colegas, né? Para mim foi uma grande satisfação, logo para os agradecimentos. Hoje nós conseguimos concluir todo o conteúdo, tudo, né? Não colocamos nomes aí, o Enzo já começou. Então, não ficamos muitos semestres atrás, quando a gente tinha outras ferramentas, às vezes a gente não conseguia fazer com tanta tranquilidade, né, apresentar todo o conteúdo. O objetivo da gente, Teoria Geral do Processo Civil, que nós tínhamos para vocês lá em fevereiro, foi o quê? Falar uma geral do processo civil. Então, temas que vocês virão aqui, vocês lá em processo civil, vocês vão ver de uma forma mais aprofundada. Por isso não cheguei lá. Eu já viu de uma forma mais genérica. Até digam, viu? Pode dizer que viu, pode dizer depois, ó, o professor do TGP deu uma geral sobre isso, ele conceituou sobre isso. Então, os colegas que acompanharam o começo nas salas presenciais, e depois aqueles que sempre estavam aqui conosco às terças e quintas, né, desde abril nós estamos nos encontrando aqui todas as terças e todas as quintas. Além disso, final de semana, né, que a gente fez algo inédito, nós trouxemos o Domingão do Nartan, que são as questões de concurso, todo domingo. Vamos voltar em agosto, já fica o convite. Falei para vocês no grupo, a gente está criando esse grupo aí que a gente denominou de colóquio, né? Na verdade, porque coloca encontro, né? Virtual processual. Então, um encontro virtual processual. Entendeu? Então, nós vamos ter Instagram, nós vamos ter YouTube, nós vamos ter WhatsApp. Vamos trazer toda semana questões novas, resolução de questões de concurso. Então, algo para movimentar aí a vida de vocês, tá certo? Então, não perca esse momento, esse mês de julho, que vai ser as férias, né? A Unifor retoma em agosto. Então, não perca a oportunidade de estudar, de se aprofundar. Teve dúvida, pode passar para mim. A gente tem o maior prazer em discutir, porque, para mim, é sempre um aprendizado discutir com vocês, tá certo? Eu não sou o dono da verdade, nunca quis ser, né? Na verdade, o que eu quis para vocês, como faço em todo semestre, é a troca de experiências, né? Que a gente fez, ou tentou fazer, né? Então, foi isso, gente. Hoje a gente termina com a intervenção de terceiros. Assim que terminar a aula do horário CD, eu já vou disponibilizar 6 questões. São questões que não estão complicadas, não são complexas. Vocês vão ter de amanhã 0 hora, quem quiser fazer os 0 hora e 1 minuto já vai estar lá. Porque assim que terminar a hora de CD, já coloco as questões, já disponibilizo para vocês hoje à noite ainda, certo? Então, quem quiser já pode olhar até hoje à noite e já fazer, tá certo? Quem for fazendo, eu já vou atribuir na nota. Na sexta de manhã, eu já lanço todas as notas. Quem tiver algum problema, não fiquem tensos. Eu sei alguns colegas que estão com alguma situação aí que a gente precisa resolver. Não se preocupem. Até sexta, a gente resolve tudo. Ok? Alguma pergunta, gente? Pode começar aí, tranquilo? Então, na aula passada, nós discutimos com vocês o litisconsórcio, né? Então, a ideia de litisconsórcio é quando eu tenho interesses jurídicos conjugados. Por isso o nome, litisconsórcio. Comunhão de interesses, conjugação de lides, conjugação ou comunhão de vontades. Então, para ter litisconsórcio, eu tenho que restar demonstrado o quê? Interesse jurídico. Né? E a gente viu 4 classificações de litisconsórcio. Nós vimos a primeira classificação contra os sujeitos, fica denominado, chamado litisconsórcio ativo, se tiver mais de um autor, litisconsórcio passivo, se tiver mais um réu. Nós vimos contra a obrigatoriedade de formação, nós vimos chamado litisconsórcio facultativo e nós vimos litisconsórcio chamado necessário, contra a obrigação de se formar litisconsórcio. Depois nós vimos uma terceira classificação contra o momento de formação. Nós temos o litisconsórcio inicial ou originário, né? E o ulterior, posterior ou derivado. Então, seria outra hipótese de litisconsórcio quanto ao momento de formação. E a última classificação foi quanto aos efeitos. Nós vimos o chamado litisconsórcio unitário ou uniforme, quando a decisão em relação aos litisconsórcios ela é única, ela é uniforme, não é diferente de um para outro. E nós vimos a classificação de simples ou comum, que nessa situação não precisa ter uma única decisão. Elas podem ser diferentes para um litisconsórcio e para outro litisconsórcio. Tá bom? Então, nós vimos o litisconsórcio. Avançando, nós vamos ver algo parecido com o litisconsórcio.
algo muito parecido com o litisconsórcio, que é a chamada intervenção de terceiros, certo? O próprio nome está dizendo, gente, se, por exemplo, uma pessoa já tivesse possibilidade, desde o início de uma demanda, em participar com uma outra parte, com uma outra pessoa, conjuntamente, se formaria o quê? Um litisconsórcio. Intervenção de um terceiro é um terceiro que quer demonstrar em juízo o interesse jurídico. O interesse jurídico dele já não é claro, não, já não é manifesto. Ele poderá ocorrer, esse interesse jurídico. No litisconsórcio, o interesse jurídico ele já existe. Entendeu? Por isso que é litisconsórcio. Comunhão ou conjugação de interesses. Comunhão ou conjugação de vontades. Já na intervenção de terceiro, doutora Vaína, doutora Lia, é um terceiro que demonstra o desejo, a vontade, porque, de algum modo, aquela demanda influenciar em um direito seu. Então, por isso que o nome é intervenção de terceiros. Litisconsórcio, comunhão de lides, conjugação de lides, conjugação de interesses. Litisconsórcio. Intervenção de terceiros. Terceiros que demonstram o interesse jurídico para estar naquela lide. Seja ao lado, seja apoiando, seja questionando, né? Seja litigando realmente, seja contraditando. Então, é um terceiro, por isso que o nome. Intervenção de terceiros. Intervenção de terceiros. A intervenção de terceiros, ela traz essa ideia. Né? Nós temos, no nosso ordenamento, especialmente nessa parte aí inicial, geral do processo civil, nós temos 5 situações enquadradas. Pode ter outras situações excepcionais. As 5 situações clássicas de intervenção de terceiros que nós temos é assistência, certo? Nós temos denunciação à lide ou denunciação da lide, chamamento ao processo, incidente de desconsideração da personalidade jurídica e amigos curia. São 5 situações de intervenção de terceiros. Está na lei. Assistência, denunciação da lide, chamamento ao processo, incidente de desconsideração da personalidade jurídica e amigos curia. Alguém pediu o microfone? Foi? Não? Então, nós temos 5 situações de intervenção de terceiros. Clássicas. Tem uma outra hipótese que vocês vão ver lá na frente no processo civil, para não chegar lá e dizer, olha aí, Marta, não falou isso. Eu não disse que ele não sabia de nada, eu não estou lá para me defender, né? Tem, por exemplo, uma situação que vocês vão estudar lá na frente, na execução, chamada embargos de terceiros. Tem uma situação que vocês vão estudar nos recursos, que é recurso de terceiro interessado, ou de terceiro prejudicado. Então, são situações também de intervenção de terceiros. As clássicas são essas 5, que diz respeito à nossa disciplina. Seria muito pretencioso, doutora Blaine, se eu quisesse aqui esgotar tudo o processo civil. É impossível. O meu processo civil é um aprofundamento. Nós estamos tratando de questões clássicas. As 5 situações clássicas são. As 5 situações clássicas são assistência, nós temos denunciação da lide, chamamento ao processo, tá? Incidente de desconsideração e amigos curia. 5 clássicas. Ok, gente? De intervenção terceira. Tem uma questão dessa, viu? Lá na prova de vocês. Né? Prova do trabalho, né? Tá lá, daqui a pouquinho vai estar lá à disposição, tá bom? Não se desesperem não, entendeu? Vai dar certo. Então, isso é intervenção de terceiro. Você sugere que eu dê um foco em princípios ou alguma outra parte da matéria? Você sugere que eu dê um foco em quê? O que é que você está falando? Não estou entendendo nada. A prova. Ah, é na resposta, chefe? Estou entendendo não. O que é, Felipe? Está perguntando? Sugere que eu dê foco. Se a prova vai cair mais princípios, se vai cair mais intervenção de terceiro, se vai cair mais sentença. Gente, eu não estou... Alô? 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 Tá ouvindo? Tá dando para ouvir, professor, normal. Não, é porque eu estou sem... Peraí. Eu estou sem fone, eu estava falando sem fone, ó. Agora. Ai. Sim. Tá do mesmo jeito, tá ótimo, do mesmo jeito. Tá ótimo, professor. Eu não estou entendendo nada, porque eu estou sem fone e estou falando. Alô? Alô? Vale, meu Deus. Tá dando para ouvir, professor, sem fone também. Ah, esse fone, não aguento mais. Pronto. É bom que o povo fique de casa para ouvir também vocês falando.
Então, intervenção terceira, tirar esse fone. Ah, tá bom, beleza. O cara também tem uma voz dessa, né? Vamos para frente. Ok, gente, intervenção de terceiros. Eu não sei o que está vendo com esse fone, não. Deixa para lá. Então, pronto. Felipe, tu vai ver lá. Não tem que falar. Princípio, tu para esse negócio de princípio, já passou. Entendeu? Mas lá tu vai ver que não vai precisar. Tem uma questão, eu falei, tem uma que é de princípio. Mas de outro princípio, em outro momento. Entendeu? Tá tudo lá, vai dar tudo certo, tá certo? Não copie direito, não, gente. Vocês ficam copiando. Tem uns que copiam, fico ruim. Eu fico morrendo de vergonha. Entendeu? O que é que eu faço, Isabel? Hein? Entendeu? O que é que eu faço, Rafaela? Quando a gente vê parecer que é igualzinho. Faça isso, não. Se copiar, gente, muda a palavra. Meu Deus do céu, tem que parecer igual. Mas tudo bem, não quis questionar, não. Né? Vamos tirar a ponta, ficar sabendo, mas está acabando o semestre. Vamos para frente. Sabe nem colar, sabe, não, Rafa? E aí, sim, não, o povo é muito imaturo, gente. Eu não era assim, não, na época da faculdade. Eu fazia um negócio todo profissional. Vamos para frente. Então, nós temos algumas 5 situações de intervenção de terceiros. Quais são? Assistência, acabei de dizer, o povo não está nem aí, ó. Assistência, denunciação da lei, chamamento ao processo, incidente de desconsideração da personalidade, agora vira até violento, incidente de desconsideração da personalidade jurídica, porque hoje eu estou bem light. E a última, amigos cúria. São 5 situações. Certo? Ok, gente? Beleza? Vamos agora para a lei, que a doutora Rafa, minha assessora para assuntos legislativos, ela vai pegar, né, a lei, tá? Lá para o tio, e vai botar, bem rapidinho que ela bota, eu não vou nem brigar mais que ela bota, artigo 119, tá? Primeira que nós vamos falar, artigo 119 do Código de Processo Civil. A primeira que nós vamos falar é a assistência. Eu vou colocar aqui slide, né? A assistência. Mas antes de falar da assistência, eu queria abrir o slide para a gente comentar o seguinte. O povo vai estar começando aí, né? Vamos comentar o seguinte. Intervenção de terceiros. Terceiro é todo, como foi o que eu falei no começo, é todo aquele que não é parte e que atua no processo. Se fosse, só seria o quê, gente? Litisconsorte, desde o começo. A intervenção de terceiro, por sua vez, é o ingresso no processo de quem, olha a situação, ó, de quem originalmente não seria parte. Se ele fosse, ele seria o quê? Litisconsorte, inicial, desde o início, né? Então, a intervenção de terceiro é isso, é um terceiro, que ele vai demonstrar que, de alguma maneira, aquela lide poderá influenciar na vida dele. Qual é o fundamento da intervenção de terceiro? Economia processual, né? Então, por que economia? A gente evita em algumas situações que tenha várias demandas, então se junta num único momento. É a mesma situação do litisconsórcio. É a mesma situação do litisconsórcio. O litisconsórcio eu junto tudo por economia, por celeridade, né, para a busca do fundamento jurídico mesmo ali. E aí eu tenho o quê? Os fundamentos da intervenção de terceiro. Economia processual. E eu tenho a questão de quê, gente? Do contraditório. Possibilidade da parte interessada ali, do terceiro, ele contraditar, ele questionar. Por isso que eu nome intervenção de terceiros, tá? Terceiros na lei. A doutrina faz uma classificação, gente, em intervenções espontâneas e intervenções provocadas. As intervenções são espontâneas quando a intervenção ela parte diretamente do terceiro. A intervenção é espontânea quando a intervenção ela parte diretamente do terceiro, tá? A intervenção é espontânea. Gente, peraí, foi mal. A intervenção foi, peraí. A intervenção espontânea foi mal, viu, Camila? O cara não é educado, o cara comendo. Pronto. A intervenção é espontânea quando parte diretamente do terceiro. Né? A intervenção é espontânea quando parte diretamente do terceiro. Já é isso que eu estou falando, sabe? Aí, provocada, quando o terceiro não tem tanto interesse, não. Mas provoca lá, forçadamente, a presença dele. Então, diz espontânea, o terceiro vai. São aquelas de iniciativa de um terceiro que não faz parte da relação processual, sendo o caso assistência e amigos cúria. Provocada ou forçada. A espontânea também é chamada de voluntária.
Apesar de ser de que espontânea e voluntária, etimologicamente são diferentes, mas a doutrina prefere também chamá-las, às vezes, de voluntária. Intervenções provocadas ou forçadas. O terceiro nem queria fazer parte. Certo? Ele nem queria fazer parte. Mas ele é chamado porque, de alguma maneira, vai influenciar nele. Entendeu? Por isso que são intervenções provocadas. Espontâneas, exemplo, assistência amigo-escolha. Provocada, denunciação da lide, chamamento ao processo, incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que também é amigo-escolha. O amigo-escolha, porque ele é uma situação híbrida, nós vamos já dizer por que o amigo-escolha é híbrida. Então, ele é tanto espontâneo quanto é provocado. Voltando. Intervenção de terceiros. Nós temos as intervenções espontâneas, também chamadas por parte da doutrina voluntária. Apesar de etimologicamente, quem é bem português aí, sabe que seria diferente, mas a doutrina também as intitula de voluntárias. São aquelas iniciativas de um terceiro que não faz parte da relação processual. O terceiro vai, né, e faz parte, sendo o caso de assistente pela escolha. Intervenções provocadas, quando uma parte do processo chama o terceiro, é também chamado de forçada. Ele é forçado aí. Quando a parte do processo chama um terceiro está em relação para integrá-lo. Sendo, portanto, que ocorre na denunciação da lei de chamamento ao processo de desconsideração e também no escolha. Então, o escolha está nas duas situações, tanto espontânea quanto provocada. Aí nós temos a primeira situação, gente, nós temos a chamada assistência. Aí na primeira situação, nós temos a chamada vou já repetir, vou já dizer todos os exemplos, Rafael. Eu não falei nenhum, vou falar de cada caso, tá? Especificamente. A assistência. Na assistência, há uma subdivisão. Nós temos a chamada assistência simples e nós temos a chamada assistência litisconsorcial. Assistência simples e assistência litisconsorcial. Para a gente entender cada intervenção, a gente tem que ter a ideia geral da intervenção de terceiro. A assistência, qual é a ideia, gente? É de dar amparo. A ideia de dar assistência é dar amparo, auxiliar uma das partes do processo. Uma das partes do processo. A assistência dá a ideia de auxiliar uma das partes do processo. E quando eu falar em auxílio, em amparo, eu vou falar de quem? Da assistência, que é o que diz o caput do artigo 119. Ó. Pendendo o caso entre duas ou mais pessoas, o terceiro... Está travando o meu? Travou? Voltou? E agora? Está travando não aqui. Aqui está ok. Então tá bom. Né? Eu paguei a internet aí, graças a Deus, né? Só para esse momento, entendeu, gente? Pendendo a causa entre duas ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas, poderá intervir no processo para assistir-la. Parágrafo único. Assistência, certo? Dá para ouvir e entender. Assistência, tá o que foi que vocês estão... Então, meu desculpe, também paguei. Não estou dizendo que você não pagou, vai. Vamos lá. O povo melindroso, a gente fez amizade, não ficar inimigo, não. Estou falando isso, não. Entendeu? Pela primeira vez eu paguei minhas contas para deixar a internet em dia, né? Porque falhava muito. Viu? Não é com você, não. Quem vou dar melhor dinheiro aqui é você, sou eu não. Sou no liso total, graças a Deus. Liso mais feliz. Então, assistência é isso, quando se dá um suporte. Certo? Na assistência que a gente vai lá para o artigo 119, é isso, que é dar um suporte. E a assistência pelo parágrafo único, gente, ela é admitida em qualquer procedimento, o Gabriel ficou chateado, em todos os graus de jurisdição, recebendo o assistente o processo no estado em que se encontre. Se ele entrar lá no final, está lá. Assistência em qualquer tempo, qualquer procedimento, em qualquer grau, até em grau superior. Entendeu? Assistência é isso. Então, ela tem dois tipos de assistência. Nós temos a assistência simples, que a doutor Rafaela vai colocar aí, com o artigo 121, Rafaela. Assistência simples, ele atuará como auxílio, vou já dar exemplos. Vai atuar como auxiliar da parte principal, exercendo os mesmos poderes e sujeitando-se aos mesmos ônus processuais que eu assisti.
Sendo réu de qualquer outro modo omisso ou assistido, o assistente será considerado seu substituto processual. Pode figurar, inclusive, como substituto processual, entra no lugar dele. Apesar do direito não ser dele, né? Porque o substituto, o direito não lhe pertence, mas ele defende o interesse de outrem, o interesse alheio, em nome próprio. Assistência simples não óbvio que reconheça a procedência. Pedido de desejo de ação e menos direito de possível ação. Gente, exemplo de assistência simples. O exemplo clássico, certo, que a gente traz, gente, é o do sublocatário numa ação de despejo. Graças a Deus, Camilo não é o governador do mundo. Ó, gente, eu não vou falar por isso, por favor, não, eu devia nem ter falado isso, foi mal. Porque senão já começaram, né, o povo que é contrário, essa confusão. Não quero briga com ninguém, não, Deus me livre, foi uma amizade dos mais todinho. Ó, assistência simples. Melhor exemplo de assistência, professor Marcelo. Sublocatário, causa da gente tá dormindo, né? Sublocatário na ação de despejo. Já entra aí, deixa ligado e sai, ó. Sublocatário na ação de despejo. Tem uma ação de despejo, tá? Do locador contra quem, doutora Helena? Locatário. Tão feliz quando ela vai matar, porque ela disse que não gostava do sistema, mas tá gostando, né, graças a Deus. Ação de despejo do locador contra o locatário. O locador, que é o dono do imóvel, né, ajuiza uma ação de despejo contra o locatário. Esse contrato de locação, gente, ele admitia a sublocação, que é a alocação do locatário por sublocador, um terceiro. O locador interpõe uma ação de despejo. Essa ação de despejo em desfavor do locatário vai interferir no interesse lá do sublocatário. Se ele for despejado, o sublocatário também o será. Então, ele pode participar dessa ação de despejo em que condição, gente? Assistência simples. Assistindo, dando suporte, levantando provas, trazendo elementos para que o locatário ele passe a lograr êxito nessa demanda. Então, o nome é assistência simples. Melhor exemplo, o papel do sublocatário, certo? Na ação de despejo interposta pelo locador em desfavor do locatário. O melhor exemplo, que é o exemplo clássico de assistência simples, certo? Que a gente encontra na doutrina corriqueiramente. Então, exemplo clássico, a participação, doutor Marcelo, do sublocatário, dando suporte ao locatário em uma ação de despejo em que o locador ajuiza uma ação contra ele. Melhor exemplo de assistência simples, para dar suporte, para dar amparo, para que o locatário ganhe ação. Ele pode apresentar provas para dar suporte para ele, tá? Nessa questão, uma assistência simples. A próxima situação, gente, é a chamada assistência litisconsorcial. Litisconsorcial. Essa aqui, professor Marcelo, ela é muito semelhante ao que? Ao litisconsórcio. Qual litisconsórcio? Nós vimos na classificação quanto ao momento, dois tipos de litisconsórcio. Quanto ao momento, não foi, professor Marcelo, o senhor estudou? Quanto ao momento, dois tipos de litisconsórcio. Não foi, Vlaino? Dois tipos de litisconsórcio, doutor Enzo. Quais foram? Quanto ao momento, nós vemos no litisconsórcio inicial, o original, vocês estão aqui dentro, então. Ninguém fala nada. Deu para se livrar só por causa do... Não. Olha aí, minha Rafa colocou... Essa Rafa está tão orgulhosa. Isso. Por isso ela ganhar um ponto, viu, Rafa? Por isso. Então, tem um povo aqui mandando um ponto por aí que eu espalhei, eu nem lembro mais quem é, mas me avise, viu? Me avise lá pro torpedo que for, tá? Se o caso eu não coloque. O povo tira 10, aí precisa do ponto, né? Graças a Deus, né? Então, litisconsórcio inicial ou originário e posterior ou ulterior. Gente, uma situação de assistência litisconsorcial, ela é o litisconsórcio que ocorre posteriormente. Melhor exemplo, aquele exemplo clássico de litisconsórcio ulterior, do herdeiro, que numa ação em que é demandado o falecido, o espólio entra representado pelos herdeiros. Então, quando o herdeiro ele quer figurar na demanda, dando suporte ao direito
do decujus, do falecido, né? Como é o nome disso? Litisconsórcio ulterior, que ele vai figurar, na verdade, como um assistente litisconsocial. O assistente litisconsocial é muito presente o interesse jurídico, é muito claro. Na assistência simples, é reflexo, entendeu? Na assistência simples, o direito do terceiro é reflexo. Vocês lembram do exemplo que eu dei, porque é reflexo? O sublocatário, ele não tem relação com o locador. O contrato não é com ele, entendeu? O sublocatário, ele tem relação com o locatário. O contrato é entre locatário e locador, não, doutora Maria? Entre locatário e locador, não, Rafa. O sublocatário, o interesse dele é reflexo. Já na assistência litisconsocial, gente, o direito é dele, praticamente. Quando o herdeiro substitui ali o espólio no litisconsórcio posterior ou ulterior, que a doutora Rafa ganhou um ponto, né? Tá doido para dar esse ponto para ela, né, Rafa? Que é para ser o semestre todo me ajudando. Né? Então, o litisconsórcio posterior ou ulterior é uma hipótese clássica de quê? De assistência litisconsocial. Assistência litisconsocial, que eu vou pedir à professora Rafa, minha assessora, que agora vai ficar mais feliz que eu posso, lá do artigo 124, doutora Rafa. Por favor, pegue lá, artigo 124, Código de Processo Civil. Demora muito não que eu tiro, viu, ponto? Então, assim, o artigo 124, visto que cara autoritário, né? Olha aí, o cara ainda disse assim, não foi lá no grupo, olha, se não tiver no prazo, perdem 2 pontos. Tom ameaçador. Né? Final de semestre, né? Você já deram aquela avaliação mesmo. Artigo 124. Considera-se litisconsorte da parte principal o assistente sempre que a sentença influi na relação jurídica entre ele e o adversário assistido. Vai influenciar, não? Totalmente. Entendeu? A assistência litisconsocial, ela é mais contundente. Ela é mais próxima a um litisconsórcio. A assistência simples, o direito é reflexo. Vem um efeito indireto, reflexo, na assistência simples. Na assistência litisconsocial, o efeito é mais direto, como é o caso do herdeiro, quando ele figura como litisconsórcio posterior ou ulterior. Tá bom, gente? Assistência simples é nesse sentido, e a assistência litisconsocial ela é mais direta. É como se fosse um litisconsórcio. A segunda situação, nós vimos a assistência. Então, nós temos assistência simples e nós temos a assistência litisconsocial. A próxima, nós temos a denunciação da lide. Então, lembrando, quando a gente fala em assistência, nós estamos falando de amparo, de apoio, né? Certo? Contribuir para que aquela parte que você está assistindo, um assistido, ele possa lograr êxito na demanda. Denunciação da lide ou denunciação à lide. A denunciação da lide, ela não entra no rol da chamada intervenção de terceiros espontâneas ou voluntárias. Ela é obrigatória, certo? E, no caso, ela não seria nem obrigatória. Ela tem o condão de ser provocada. Ela não é espontânea. A denunciação da lide ou denunciação à lide, professora Vlaima, ela é o quê? Ela não é espontânea, ela é provocada. Ok, Camila? Ela é provocada, ok, Mariana? Então, a denunciação da lide, ela geralmente ocorre, gente, quando evoca situações de direito regressivo. Quando eu falo em direito regressivo, geralmente são hipóteses de denunciação da lide. Quando eu falo em direito regressivo, eu quero assegurar uma ação de regresso. O que é uma ação de regresso? Se perde uma causa e essa obrigação oriunda dessa causa, ela, na verdade, ela diz respeito a um terceiro. Então, quando eu falar em amparo, em apoio, eu estou falando de quê? Da assistência. Quando eu falar de direito regressivo ou ação de regresso, eu estou falando de quê? Denunciação à lide ou denunciação da lide. Por isso que se diz que ela é o quê? Ela não é espontânea, ela é provocada. Certo? Ela é provocada. Ela é forçada. Tá? Quando envolve direito regressivo. Quando envolver direito regressivo, ocorre o quê? A chamada denunciação da lide.
eu pediria à minha amiga para pegar lá no artigo 125, doutora Rafael, incisos 1 e 2. Artigo 125, incisos 1 e 2 do Código de Processo Civil, tá? Para falar da denunciação da lide. Artigo 125. É admissível a denunciação da lide promovida por qualquer das partes. 1. Ao alienante imediato no processo relativo à coisa, cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam. Por exemplo, a doutora Camila, né, vai comprar um apartamento, tá? E compra um apartamento de um terceiro qualquer. Vai e compra apartamento. Ela percebe que o apartamento está cheio de defeitos, certo? Ou seja, aparentemente o apartamento estava perfeito. Quando ela entra no apartamento com o meu Tassiano, né, que é o homem do dinheiro, quando eles entram, compram à vista, né, o Tassiano ganha milhões no ação trabalhista, isso é pouco, né, ele ganha muito nessa trabalhista. Então, assim, numa ação trabalhista, o Tassiano ganhou a ação, e aí vai lá, Camilinha, minha filha, vamos lá, compra aquele apartamento à vista. Vai lá e compra o apartamento, né? Quando compra o apartamento, ela constata lá nas primeiras semanas que tem um problema terrível na parte elétrica desse apartamento. Certo? Terrível. Aí ela ajuiza uma ação em desfavor do vendedor. O vendedor, certo, quer imputar a responsabilidade ao construtor, a quem construiu, certo, aquele imóvel. Tá? Então, é isso que diz o inciso 1º, ó, ao alienante imediato, certo? É admissível, né, promover qualquer das partes, ao alienante imediato no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da execução lhe resultam. É o item 1. É o exemplo clássico de denunciação da lide ou denunciação à lide, na hipótese do artigo 125, inciso 1º, tá? Então, o artigo 125, inciso 1º seria isso, tá? Primeira situação. Segunda situação, inciso 2º, aquele que estiver obrigado por lei ou por contrato a indenizar em ação regressiva o prejuízo de quem foi vencido no processo. Gente, o exemplo clássico, que a doutrina traz muito, certo? É o caso do contrato de seguro. O item 1 é o caso da compra e venda, né, de um terceiro não compra e venda. O segundo item, o item 2, o inciso 2º, o exemplo clássico é a questão de quê? Do contrato de seguro, certo? Quando tem um contrato de seguro. Então, aquele que estiver obrigado por lei pelo contrato, ó, a indenizar em ação regressiva o prejuízo de quem foi vencido do processo. Tem-se uma colisão entre A e B, certo? O A ajuiza uma ação de reparação de danos em desfavor do B, o B tem um contrato de seguro que o garante, né? Então, o B pode fazer a denunciação da lide da seguradora. Como é o nome disso? Denunciação da lide. Artigo 125, inciso 2º do Código de Processo Civil. Inciso 1º, compra e venda. Inciso 2º, contrato de seguro. Certo? São as hipóteses de denunciação da lide ou denunciação à lide. Entendam, direito regressivo é quando você pode transferir a responsabilidade a outrem. Você perdeu uma causa e você quer transferir essa responsabilidade a outra. Então, isso seria o quê? O direito regressivo. Professora Rafa, por favor, coloque aí o parágrafo 2º do artigo 125. 125. Lembrando a vocês, gente, que nesse caso, como diz o parágrafo 1º, só para deixar esse destaque, esse direito regressivo, ele pode, se, por exemplo, você perdeu o prazo ali, certo? Para ajuizar, o prazo lá que a lei concede para a denunciação da lei, você deixou transcorrer o prazo. Você pode buscar esse direito regressivo em outra ação. Entendeu? Digamos que, nesse caso desse apartamento que a Camila comprou com o Tassiano, certo? Eles entram contra o comprador, ou contra o vendedor, perdão. O vendedor perdendo, ele pode entrar depois contra a consultora.
É isso que garante o parágrafo 1º do artigo 125, tá certo? Então, esse direito regressivo, ele pode ser postulado numa ação autônoma. Se reúnem por quê, senhores? Por economia processual, por celeridade, por observância ao contraditório, entendeu? Por isso que se reúne. E o parágrafo 2º, que a professora Rafa já colocou aí para vocês, ó, o parágrafo 2º, admite-se uma única denunciação sucessiva, promovida pelo denunciado com seu antecessor imediato na cadeia dominial, ou quem seja responsável por indenizado, não podendo o denunciado sucessivo promover nova denunciação, hipótese em que eventual direito de regresso será exercido por ação autônoma. Gente, você já imaginar? Lá na ação do apartamento. Aí vai, Camila entra com a ação contra o vendedor. Vendedor contra a construtora. Construtora contra a incorporadora. Incorporadora contra quem vendeu o terreno. Você já imaginar? Ia ser ad infinito. Como é que é a economia processual aí, gente? É isso que diz o parágrafo 2º. Não pode ser ad infinito. Ad eterno. Entendeu? Por isso que diz, ó, admite-se uma única denunciação sucessiva, promovida pelo denunciado contra seu antecessor imediato na cadeia dominial, a quem seja responsável por indenizar. Porque o objetivo da intervenção de terceiros, como a gente disse no começo, são os fundamentos, o que é? Economia e contraditório. Então, como é que se tem economia, se a coisa vai se estender eternamente? Ad interno, ad eterno, ad infinito? Não pode. É isso que diz o parágrafo 2º, tá? Então, denunciação da lide, quando a gente garante o que, gente? Direito regressivo. Direito regressivo, denunciação da lide. Apoio, amparo, assistência. Simples ou litisconsocial. A simples é o mero apoio. O meu direito ali é reflexo. Na litisconsocial não é como se fosse parte, como se eu fosse litisconsórcio. Por isso que é assistência litisconsocial. Então, nós dizemos assistência simples, assistência litisconsocial, denunciação da lide. Certo? Nós vamos para a terceira hipótese, né, que a assistência a gente só subdividiu, né? Terceira hipótese, que seria o chamamento ao processo. Chamamento ao processo. Chamamento ao processo. Que a professora Rafa já colocou, artigo 130, inciso 1, 2 e 3. Chamamento ao processo. Chamamento ao processo. É algo que a gente consegue visualizar melhor. Não que vocês sejam devedores, viu, gente? Não estou dizendo que é algo que a gente faça, que a gente conviva com isso. Deus me livre, né? Certo? Só eu mesmo. Ó, artigo 130 é algo que a gente visualiza mais no nosso dia a dia, não é não? Ó, é admissível o chamamento do processo requerido pelo réu. Ó, chamamento requerido pelo réu. Certo? Denunciação da lide, ó, qualquer das partes. Assistência, qualquer das partes. Já o chamamento é uma peça exclusiva do réu. Ó, é admissível o chamamento do processo requerido pelo réu. Tá? Nós não vimos isso da denunciação pelas partes. A assistência pelas partes. Né? Assistência pelas partes. Ó, quando a gente vai lá no artigo 119, 120, 121, assistência pelas partes. Quando a gente fala em chamamento, no artigo 130, já está a primeira diferença. Ó. Chamamento é um processo requerido pelo réu. E o chamamento é uma hipótese também daquelas intervenções que a gente chamou de forçadas. Ela não é espontânea, ela é provocada pelo réu. Denunciação pode ser autor e réu, assistência autor e réu. Tá? Mas, em relação a chamamento ao processo, nós temos aí já a primeira grande diferença dos outros dois. Ó. Chamamento é uma peça do réu. Aí nós temos chamamento, gente, quando a gente lembrar da solidariedade. Quando eu lembrar de apoio, resguardo, garantia, assistência. Direito de regresso, denunciação da lei. O chamamento, por sua vez, diz respeito à solidariedade, à dívida solidária de alguma maneira. O inciso primeiro, ó, do afiançado na ação que o fiador for réu. Certo? Ajuiza-se uma ação, tá? Vamos lá, passando do locador de despejo, em desfavor do fiador. Então, o afiançado, requerido pelo réu. Certo? O afiançado na ação, por quê? Na fiança, gente, tem um benefício que se chama benefício de ordem. O que é o benefício de ordem? O fiador, quando ele é ajuizado, ele pode levantar e dizer, olha, primeiro tem que levantar os bens que pertencem ao afiançado. Né? Primeiro se levanta os bens do afiançado. Depois vem para os meus.
como é o nome disso? Benefício de ordem. Tem lá no direito civil esse benefício de ordem inerente à fiança. Por isso que tem o inciso primeiro aí. 2, dos demais fiadores na ação proposta contra alguns deles. Então, tem vários fiadores, né? Então, eu só ajuizo a ação em desfavor de um fiador. O outro, ó, epa, traga aqui. Não é só eu, não, tem os outros também, os corresponsáveis. Então, no chamamento, eu admito a chamada corresponsabilidade. No chamamento, eu tenho que trazer para o processo, pelo réu, que é uma hipótese de integração terceiro do réu, dos co-obrigados por uma dívida. Então, no chamamento, eu falo de co-obrigados por uma dívida. No chamamento ao processo. Peça do réu, certo? No chamamento, co-obrigados. Por isso que se fala em solidariedade. Quando eu falo em co-obrigados, em solidariedade, eu tenho o chamamento. No inciso terceiro do artigo 130. Dos demais devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns pagamentos da dívida comum. Se tem uma ação, certo, de cobrança, aí eu tenho o quê? Vários devedores solidários. Se junta e tem uma dívida em relação ao credor. O credor ajuiza a ação contra somente um devedor, que é solidário com os outros. A dívida é dividida, é solidária, é repartida. Então, a dívida é solidária. Por exemplo, se ajuiza a ação contra os herdeiros no espólio. Só se ajuiza contra um, não, se ajuiza contra todos. São solidários. Não quando existir a solidariedade, seja contratual, seja legal, então nós temos o quê? O chamado chamamento ao processo. O réu pode trazer, epa, não sou só o responsável, não, tem uns outros também. Professor. Pois não, quem é? É o Enzo. Diga aí, Vitor. É o Instituto da Subrogação, né, no caso aí. Pronto. Quando eu falo em subrogação no direito civil, eu trago para cá, entendeu? Para o chamamento. Porque o chamamento é um instituto de direito processual, né? A gente traz os exemplos lá da solidariedade, da subrogação, entendeu? Dos contratos civis em geral, tá certo? O menino inteligente, eu sou tão orgulhoso desse menino. Então, eu fico orgulhoso. Meu futuro monitor, viu? Está feito o convite. Quem quiser ser monitor, vamos ser. Gente, eu não estou dispensando o André, não. O André vai ficar até dezembro, né? Mas eu estou dizendo, né? A seleção participe. Gostaria tanto que fosse um ex-aluno meu. O André não foi meu ex-aluno, mas está dando certo. Viu? Não estou dispensando ele, não. Viu? Pelo amor de Deus. Não vou esticar, não. Dizer, André, não é descartar. Não é isso. Estou apenas convidando quem quiser fazer parte. Será um prazer enorme. Deu as contas, não. O bicho encrenqueiro esse dia. Ele passou um ano sem aparecer aqui. Quando aparece, der para fazer encrenca com os outros. Não, Diego. Brincadeira, viu, Diego? Fica com raiva, não, cara. Vamos para frente. Certo? Então, chamamento ao processo. Ficou claro, gente? Assistência simples, assistência de desconsociável. Denunciação da lide, chamamento ao processo. Quarta situação que nós trazemos. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Incidente de desconsideração. Tia, valeu, cadê ela? Incidente de desconsideração. Lá no artigo 133 do Código de Processo Civil, incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Interessante, doutor Enzo, que a desconsideração ela já existia tanto no Código Civil quanto no Código de Defesa do Consumidor. Nós temos no Código Civil, no CC, nós temos a desconsideração, e no CDC. Precisava era do Instituto de Direito de Natureza Processual. Só isso. Ela já existia. Tanto o Código de Defesa do Consumidor dos anos 80, quanto o Código Civil atual, de 2002. Nos dois, nós temos o quê? Né? No final dos anos 80, começo dos anos 90, né? Com o CDC. Já tem a desconsideração. A desconsideração foi trazida expressamente pelo CDC. Né? Em 87, 90, com a defesa do consumidor. Então, o CDC, ele trouxe a desconsideração para o nosso ordenamento. Mas nós não tínhamos o Instituto de Direito Processual. Aí foi por isso que o novo Código, ele trouxe esse incidente, do artigo 133. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica também gente, uma hipótese o quê? Uma hipótese forçada. Ela não é espontânea, ela é forçada ou provocada. É o incidente de desconsideração. Ocorre quando se utiliza lá, seja no direito civil, seja no Código de Defesa do Consumidor, porque a hipótese de direito civil chama-se de teoria maior, né? Independe, eu não preciso provar só. Eu tenho, no caso do Código de Defesa do Consumidor, se tiver algum desvio e tudo mais, né? Então, eu tenho a teoria menor no CDC, que se não está no CDC, e teoria maior no Código Civil. As duas têm o mesmo sentido. Qual é o mesmo sentido? Se utiliza da pessoa jurídica a, de alguma maneira, se afastar de dívidas
se afastar de obrigações. Então, se desconsidera a personalidade. Para quê? Quando eu utilizo a pessoa jurídica, que é uma ficção jurídica, que foi criada pela lei, ela não existe propriamente, ela não tem a natureza de personalidade, ela foi criada pelo direito. Por isso que é uma ficção, a pessoa jurídica. Quando eu me utilizo, me arvoro da pessoa jurídica para me desobrigar de alguma coisa. Então, a desconsideração está aí para isso. E o incidente, ele faz valer essa desconsideração do Código Civil, ela faz valer essa desconsideração do Código de Defesa do Consumidor. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica, tá? Seja no CDC, seja no Código Civil, as duas. O incidente de desconsideração, que é isso que diz no artigo 133, ó. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instalado a pedido da parte. Qual é a única que é o réu até agora? O chamamento, né? Ou do Ministério Público, quando ele couber intervir no processo. Certo? O pedido de desconsideração observará os pressupostos previstos em lei. Gente, quando eu utilizo, tá? Para, de alguma maneira, me fazer afastar a personalidade jurídica. O geral, que é a desconsideração direta, né? Quando, por exemplo, tem alguma situação que a pessoa jurídica, ela deve, né? A desconsideração normal é quando a Camila voltou. Eu falando mal dela, dei exemplo contigo. Ó, Camila, dei exemplo contigo, tu nem estava aqui, viu? Mas não falei mal, não, só faço elogiar. A desconsideração da personalidade jurídica normal, e eu falando dela, ela nem estava aqui, né? A desconsideração da pessoa jurídica normal é quando eu uso a pessoa jurídica, certo? E não cumpro as obrigações. Então, eu vou para onde? Para a responsabilidade pessoal dos sócios. A pessoa jurídica está com uma dívida, saiu de novo, acho que a internet dela, o Tassiano deve ter pago, não. Então, a pessoa jurídica está com uma dívida, certo? Tem uma dívida da pessoa jurídica, tá? E aí, consequência disso, ela não honra e a pessoa jurídica transfere para o patrimônio pessoal dos sócios. Então, você pede para desconsiderar a pessoa jurídica para ir em busca da obrigação do patrimônio pessoal dos sócios. É a pessoa jurídica normal, certo? Desconsideração da personalidade jurídica. O parágrafo 2º, ele trouxe uma inovação, que a jurisprudência já havia contemplando. É a desconsideração inversa da pessoa jurídica. Na desconsideração inversa, gente, a dívida é do sócio. E aí o sócio não honra. Aí você pode, excepcionalmente, ir lá para o patrimônio da pessoa jurídica para honrar essa dívida do sócio. Voltando. A desconsideração da pessoa jurídica normal é quando a pessoa jurídica tem dívidas, tem obrigações e não honra, não cumpre. Aí você vai para onde? Para o patrimônio do sócio, para tentar honrar essas obrigações. Em relação à desconsideração inversa, que é o que diz o parágrafo 2º, a dívida é do sócio. E aí ele se prova que ele está usando a pessoa jurídica para se desobrigar da dívida pessoal dele. Por exemplo, tem uma ação de alimentos em desfavor do sócio. Se comprova que ele não tem patrimônio e que ele transferiu esse patrimônio para a pessoa jurídica da qual ele é sócio. Então, você pode pedir a desconsideração inversa da personalidade jurídica, tá certo? O normal como é? O que é? A pessoa jurídica tem débitos. Se comprova que a pessoa jurídica transferiu seu patrimônio para o patrimônio pessoal dos sócios. Aí eu peço o quê? Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Hoje, pelo parágrafo 2º, também se admite que ela algo, como eu já disse, já contemplado pela jurisprudência e pela doutrina, é a chamada desconsideração inversa, quando que é o detentor do débito, ou o obrigado, é o que? O sócio. E aí você desconsidera ali a situação da pessoa jurídica para honrar uma obrigação do sócio. Então, desconsideração inversa. Ok, gente? Da pessoa jurídica, tá bom? Desconsidera para cumprir alguma obrigação e aí, consequentemente, ao contrário, tá bom? Quando, por exemplo, se o sócio deve uma pensão alimentícia. Quando o sócio deve uma pensão alimentícia, você pode ir lá para o patrimônio da pessoa jurídica para honrar essa obrigação, tá? Do sócio. Tá bom, gente? Então, é incidente de desconsideração da personalidade jurídica, ok? E a última hipótese, gente, se despedindo, não chore não, chore não, chore não.
né? É a última, o que é amigo escuria. É o amigo da corte. Eu vou pedir à professora Rafa para colocar aí. Amigo escuria. É o amigo da corte. Amigo escuria. Amigo da corte que já estava. No direito constitucional já tem lá, né? Quando tem uma ação direta, ADI, ação direta de constitucional, artigo 138, viu, Rafa? Quando tem ADI, nós já tínhamos a questão do amigo da corte. Quem figurava geralmente como amigo escuria, gente, era a Advocacia Geral da União. Então, ela estava ali realmente para dar um suporte, né? Então, numa ação direta de constitucionalidade, o advogado-geral da União, ele é chamado para quê? Para defender aquele texto impugnado. Então, por isso que ele é amigo da corte, amigo escúria. Diferentemente dos demais, o amigo escúria, né, ele não tem interesse jurídico ali, nem direto, nem indireto, nem reflexo, nada. Ele está ali para aperfeiçoar, para aprimorar a prestação jurisdicional. O amigo escúria, ele está ali para aprimorar a prestação jurisdicional, dando suporte, porque uma demanda que tem um reflexo muito maior, ele não tem um efeito só interpartes, o efeito dele é muito maior, certo? Por exemplo, uma ação que envolve um advogado, o AB pode figurar com amigo escúria, porque de repente naquela ação que envolve advogado, ela vai ter um reflexo muito amplo perante toda a classe, ou grande parte da classe dos advogados. Na minha situação, uma demanda que envolve um delegado, de repente, aquela demanda que envolve um delegado de natureza civil, uma decisão que porventura venha a ter ali, certo? Pode ter reflexo perante parte ou grande parte da classe dos delegados. Então, pode a Associação dos Delegados, da qual eu faço parte, que é a ADEPOL, ela pode o quê? Figurar na demanda como amigo escúria, para dar um suporte, né? Então, ele está ali, amigo escúria, o interesse não é dele, não, entendeu? Ele está ali para dar um suporte, por quê? Tentando aprimorar, tentando aperfeiçoar. Então, ele está ali com esse sentido, que é o que diz o artigo 138, né? Então, o juiz ou relator, que é a decisão do juiz ou do relator, então pode ser em nível de primeiro grau ou segundo grau, né, em nível de recurso, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda, ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ele mesmo, pode ser de ofício, pelo próprio juiz, ou a requerimento das partes, ou aí não tem só réu, ou a que tem réu, chamamento ao processo, ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada com representatividade adequada, no prazo de 15 dias de sua intimação. A intervenção que trata do caput não implica alteração da competência nem autoria de interposição de recursos. Certo? Então, ele pode recorrer, pode participar. Então, a figura do amigo escúria não há um interesse jurídico, ele não vai ganhar nada para ele. Só que ele vai aperfeiçoar. Ele vai, de algum modo, aprimorar. Tá entendendo? A função do amigo escúria, meus amigos, ela é meramente opinativa. A função do amigo escúria no processo civil, ela é meramente opinativa. Ele está ali para opinar, certo? Para opinar, para aperfeiçoar, para tentar dar um assessoramento, já que aquela matéria ela vai ter um reflexo social muito grande. Então, o papel do amigo escúria é, sobretudo, esse, é uma inovação, mas que já estava no nosso ordenamento, certo? Na lei que trata da ADIM. Então, na ADIM já tinha figura que trazia pela Constituição de 88. Então, por exemplo, quem figurava como amigo escúria, geralmente, é o advogado-geral da União, e poderão participar outras pessoas de acordo com a lei da ADIM, certo? Então, o amigo escúria dá esse suporte, porque a repercussão social é grande, é relevante para a sociedade, e ele precisa tentar aprimorar, tentar aperfeiçoar. Então, esse é o papel do amigo escúria, que pode ser, se for pela parte ou de ofício, né? Então, ele, como eu disse no início, ele pode ser considerado uma intervenção espontânea ou uma intervenção provocada ou forçada, o amigo escúria. Pode figurar nos dois momentos. Então, dá uma ideia de resguardo no âmbito mais social, mais relevante. Então, gente, nós vimos assim situações de intervenção de terceiros, assistência simples ou litisconsórcio social, quando a gente dá uma ênfase em relação ao amparo, ao apoio, para que a demanda ou tenha reflexos indiretos, que é o caso da assistência simples, ou reflexos diretos, que é o caso da assistência litisconsorcial, como se fosse um litisconsorte. Nós vimos a demonstração da lide, quando a gente intitula a questão de direito regressivo. Nós vimos ao chamamento do processo, quando se fala em solidariedade, né? Nós vimos
a questão da incidente de desconsideração da personalidade jurídica, quando se usa da pessoa jurídica para se desobrigar de algum dever oriundo de um contrato ou de uma lei. E, por fim, o amigo escura, que tem um condão de dar um amparo, um apoio, mas no sentido mais, que, gente, genérico, né? O reflexo social, ele é bem maior, ele é bem amplo. Então, foram as 5 hipóteses de intervenção de terceiros. Eu queria aproveitar o ensejo, gente,